O que a gente tem visto é que o crescimento da matriz ele se dá principalmente nas renováveis, né? A solar ela tem tido um papel muito importante, vindo inclusive da geração distribuída, que é uma energia que ela está avançando muito e muito rápido. Olá, eu sou a jornalista Marília Argolo e este é mais um episódio do Esfera Cast. O nosso convidado de hoje é o gerente executivo de inovação e novos negócios da CCEE, Rodolfo Aiex. Rodolfo, obrigado por participar com a gente do Esfera Cast, por ter aceitado o convite de vir aqui ao nosso estúdio. Tudo bem com você? Tudo bem, Marília. Prazer é meu e muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês um pouquinho sobre o que a CCEE tem feito. Perfeito. Para a gente contextualizar e explicar para o nosso público, eu queria que você contextualizasse para a gente o papel importantíssimo da CCEE dentro desse contexto da energia. De que maneira vocês atuam e de que maneira vocês têm trabalhado para melhorar todos os trabalhos que vocês têm feito em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade. Legal. A CCEE ela é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? Então, pela CCEE passa toda a medição de energia elétrica do país. E nós já trabalhávamos em certificação de energia já há algum tempo, né? A gente apoiava algumas iniciativas do Instituto Total, com os IREX, da Única com o selo verde. E no ano de 22, a gente entendeu que a gente poderia ir além. Então, era uma época onde veio a guerra da Ucrânia e veio a necessidade de falarmos sobre hidrogênio, né? Naquela época era o hidrogênio de baixo carbono vindo da eletrólise. A CCEE, um ano antes, já tinha iniciado as discussões sobre certificação de hidrogênio baseada em eletrólise, porque ela tem dentro dela todas as informações de medição do país. E aí o que a gente conseguiu entender nessa discussão toda é que o que a gente tinha de mais valor em tudo não era a certificação em si, mas eram os dados, né? Então, essas informações de medição, elas são informações que elas existem de toda a geração, então a gente sabe quem gerou, aonde gerou, qual foi a fonte que gerou, em que momento gerou. E isso tudo era informação suficiente para criarmos uma coisa que a gente chamou de Plataforma Brasileira de Certificação de Energia Renovável. E essa plataforma é o que a gente tem utilizado como estratégia principal para fazer outros trabalhos em certificação de energia. Com todos esses dados em mãos, vocês também conseguem contextualizar, então, a geração de energia de fontes renováveis, como a solar, a eólica, como a gente tem visto essa transição energética que tanto tem sido dito durante essa COP30. E o que vocês podem falar sobre isso? Tem uma perspectiva de que a gente aumente cada vez mais? É uma fonte eficiente de fato? O que você pode contextualizar para a gente a partir dos dados analisados? O que a gente tem visto é que o crescimento da matriz ele se dá principalmente nas renováveis, né? A solar ela tem tido um papel muito importante, vindo inclusive da geração distribuída, que é uma energia que ela está avançando muito e muito rápido, né? Hoje a gente não tem a informação da geração distribuída dentro da nossa base, mas a centralizada a gente tem, né? Então toda essa informação ela está lá. E por que isso tudo é importante? Porque a hora que a gente pega essa energia, quando a gente vai falar sobre a plataforma de certificação, o que a gente faz? A energia elétrica ela vai para um lado, e esse lado vai para a comercialização de energia, do jeito que hoje o mercado inteiro conhece, mas a gente pega todas as informações sobre atributos da energia e coloca como se fosse num estoque, é uma vitrine. Então são os requisitos das fontes, os atributos dessa energia. A hora que eu coloco esse atributo dentro de uma vitrine, eu plugo quem está emitindo certificados na minha plataforma e quando ele emite um certificado, ele pega esse atributo, coloca no certificado dele e esse atributo sai da vitrine. Então ele não pode mais ser vendido novamente, ele só é vendido uma única vez. Então a hora que eu faço esse trabalho, eu cumpri dois papéis principais que correm dentro da discussão sobre energia renovável. A primeira que é garantir a origem, que de fato é uma energia renovável. A segunda que é você evitar uma coisa que se chama dupla contagem. Você não pode vender duas vezes esse atributo. Porque se você vende duas vezes esse atributo, você na verdade não está provocando, né, a descarbonização do jeito que deveria acontecer. Você está contando mais de uma vez. E isso no mercado tem uma palavra que o mercado conhece muito, que é o greenwashing. Então, quando isso acontece, toda a cadeia fica sob risco e sob desconfiança. E quando há desconfiança, ninguém faz negócio.
Então, é uma estrutura fundamental para alavancar negócios renováveis no país. Qual deve ser o papel do mercado de energia brasileiro na consolidação de mecanismos de precificação de carbono e estímulo a investimentos em tecnologias limpas? Essa é uma pergunta muito boa. O Brasil está exatamente nesse momento fazendo a implantação do mercado brasileiro de carbono. E o mercado brasileiro de carbono ele fala sobre emissões diretas. Então, ainda tem uma etapa inteira de você fazer as implementações e em algum momento no futuro vai se decidir quais são as indústrias que estarão debaixo dessa regulação e elas terão lá um incentivo para não emitir. Então, se ela emitir mais, ela paga. Se ela emitir menos, ela pode vender os créditos que ela, porventura, tiver gerado para outro que emitiu, que não conseguiu abater as suas emissões. Quando a gente fala sobre essas indústrias, o setor elétrico, a gente viu hoje, inclusive, no debate, que ele não é um grande poluidor. Mas existem outros tipos de tecnologia que sim poluem. Então, as indústrias que farão parte dessa gama de indústrias que terão que fazer uma meta de redução ainda não está definido. Mas se indústrias do setor elétrico estiverem, essa plataforma que eu falei anteriormente, ela entrega de cara a informação sobre qual foi a quantidade de energia renovável que ela realmente comprou. Esse é um ponto. O segundo ponto é que no mercado de carbono que está sendo desenhado para o país, ele não considera uma coisa chamada escopo 2, que é a energia elétrica consumida dentro do processo. Então, a lógica que imagino que foi tomada foi, primeiro a gente vai dar conta daquilo que é o direto, que é a maior quantidade, mas é possível que num futuro se fale sobre a energia que as outras indústrias utilizam no seu processo produtivo. A hora que isso tudo acontecer, essa plataforma ela entrega rapidamente a informação que se precisa. E aí essas empresas elas vão poder mostrar para quem vai fazer o controle do mandato, de fato, o que elas conseguiram reduzir nas suas emissões ou abater com a compra de créditos de carbono. Bom, a gente tem falado muito sobre modernidade também nesse setor elétrico, uma modernização que tem avançado, mas quais mudanças regulatórias seriam prioritárias para garantir mais competitividade, inovação e transparência no mercado de energia nos próximos anos? Eu acho que vou falar um pouquinho sobre a questão do carbono, que o carbono ele vai ter uma precificação. Então, hoje, as mercadorias que são vendidas, elas não têm uma precificação de carbono. Então, se emite, você vai ter ali... hoje você não cobra nada, isso não está dentro do preço do produto produzido. No futuro, isso estará. Então, a partir do momento que você, de fato, coloca essa camada de qual é o preço do carbono dentro do preço do produto, você forçadamente vai ter que olhar para todo o seu processo produtivo, e fazer uma mudança no seu processo produtivo, porque senão você acaba ficando com preços não competitivos. Esse é o momento onde você pode, de fato, ir para uma energia renovável, que em tese ela é um pouco mais barata, e promover o seu processo de descarbonização. E aí, aqui, para você comprovar que realmente você está utilizando essa energia, você precisa do certificado. Então, é uma questão muito técnica entre como é que você comprova a energia que você está consumindo. Não é pelo contrato que você compra, mas sim com um certificado, porque a energia, depois que ela vai para o grid, você não sabe quem gerou aquela energia. Então, você tem que ter um certificado. E isso precisa de toda essa modernidade da plataforma para garantir que a certificação da origem foi feita e que você não está comprando não está comprando esse certificado, e o certificado não foi vendido 2 vezes. É isso. Se eu não estou enganada, no início desse ano, inclusive, foi feita a venda, a comercialização de créditos de carbono de maneira até pioneira pelo estado do Pará, na Bolsa de Valores em São Paulo. Teve um evento grande relacionado a isso. E eu queria que o senhor explicasse para a gente como que está essa comercialização a nível Brasil e a nível mundial também. Como que tem sido a negociação financeira mesmo em relação a isso? Vou dizer o que eu conheço, tá? Os créditos de carbono, eles no Brasil, eles são vendidos na B3. Então, a B3 é o lugar onde você faz essa negociação dos créditos de carbono e ele tem um preço. Existem outras plataformas globais, em outros países, onde lá também são vendidos os créditos de carbono daqueles locais. Ainda não existe um mercado internacional de créditos de carbono.
né? Então, quem gera o crédito de carbono no país vai acessar plataformas que são daquele país. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto que talvez traga um pouco mais de modernidade para esse cenário é que está se falando sobre mercados globais, né? Então, esses mercados, inclusive, eles estão sendo discutidos nesse momento, né? O Brasil ele tem acordos bilaterais com alguns países, e com esses países que ele assinou esse acordo, a ideia é criar mercados internacionais, mas ainda focado nesses países que são signatários. Então, o que você faz quando você tem um mercado internacional? Você aumenta o tamanho do mercado. Então, essa é a lógica que os emissores de crédito de carbono estão buscando quando fazem as emissões dentro do país. Então, se aqui dentro do Brasil você ainda não consegue vendê-los, porque você ainda não tem um mercado regulado, implantado, ele vai levar um certo tempo, você tem um mercado voluntário. Mas esse mercado voluntário, se ele não te comprar tudo o que você está vendendo, né, você pode colocá-lo no mercado internacional e você tem acesso, né, a uma demanda que antes você não tinha. A gente vai passar para a segunda etapa da nossa entrevista. Vou ligar aqui o nosso cronômetro e vamos para o nosso jogo de ping-pong. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Perseverança. E uma coisa que você faria de maneira diferente na sua carreira? Teatro. Se você fosse presidente e tivesse o poder nas mãos, qual lei que você sancionaria amanhã? Essa é difícil, hein? Mas eu acho que leis relacionadas à questão climática. Eu acho que esse, de fato, é o futuro do mundo. Se a gente não lidar com isso, não tem jeito. Na sua visão, qual é o principal desafio que o Brasil enfrenta hoje em uma palavra ou uma frase? Organização. E para você, quem é a figura brasileira que mais te inspira? Bem, eu vou falar da minha história. Meu pai é a pessoa que mais me inspira. Perfeito, não tem problema nenhum. E finalizamos antes do cronômetro apitar. Muito obrigada pela sua participação, por participar com a gente do EsferaCast. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!